Já agradeço a Deus pela oportunidade e agradeço à pastora por me confiar mais uma vez, trazer a palavra do Senhor para o povo que vai morar no céu. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus 10, 25. Todos encontraram? Vamos estar lendo. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém? Os irmãos podem voltar aos seus assentos, glorificando o nome do Senhor. Então, nós estamos com o tema para ser salvo, preciso pertencer a uma igreja, não é isto? Então, estamos com o tema para ser salvo, preciso pertencer a uma igreja. E hoje em dia nós vemos muitas pessoas, elas dizerem que não é necessário pertencer a uma igreja. Nós vemos muitas pessoas dizer que não é preciso fazer parte de uma igreja, não é preciso estar numa igreja, não é preciso estar num culto todos os dias. Nós vemos muitas pessoas até que já conhecem a palavra, que já foram cristãs e que hoje dizem que não precisa. Para ser salvo eu não preciso ir para a igreja. Para ser salvo eu não preciso estar frequentando o culto. Para ser salvo eu não preciso frequentar nenhuma igreja, porque na minha casa eu oro, na minha casa eu ouço pregações, todos os dias eu ouço a palavra do dia, a palavra da noite, todos os dias eu escuto o bispo tal, pastor tal, e então nós vemos que muitas pessoas elas estão agindo dessa maneira. São os chamados desigrejados. Pessoas que acham que a igreja não é importante, pessoas que acham que não é necessário fazer parte de uma igreja para dizer que ama Cristo. Eu já vi várias pessoas dizerem isso, que elas não precisam ir para a igreja porque a igreja sou eu não preciso estar na igreja porque a igreja sou eu. Eu não preciso estar na igreja porque eu vivo mais certo do que pessoas que estão dentro da igreja. Então nós vemos muito isso, e isso é conversa de pessoas desigrejadas. E quando nós sabemos o seguinte, realmente a igreja não salva ninguém, pastor não salva ninguém, nome de denominação, nome de igreja, placa de igreja não salva ninguém, realmente. Como diz lá em Efésios 2, acho que o versículo 8, que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo. Sim, nós somos salvos pela graça, mas acontece que todo aquele que é salvo, ele sabe que é importante estar na igreja. Todos aqueles que são salvos, ele reconhece que precisa estar na igreja. Todos aqueles que são salvos, eles reconhecem que a igreja é importante para todo aquele que é salvo. E por que a igreja é importante para todo aquele que é salvo? Porque a igreja é a família dos salvos. A igreja é o lugar onde os salvos se reúnem. A igreja é o lugar onde os salvos se encontram. A igreja é o lugar onde os salvos estão em comunhão. E nós vamos ver como a palavra diz. A palavra é bem clara. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Então a palavra é muito clara. Nós não devemos deixar de nos congregar. Não devemos de estar na igreja, deixar de estar na igreja. Então não vá por conversa de pessoas desigrejadas, pessoas que não estão no caminho, pessoas que abrem a boca para dizer que não é preciso estar na igreja, porque se você é salvo, se você reconhece Cristo como seu Salvador, se você tem certeza da sua salvação, logo você vai entender
estar na igreja, todo salvo tem que estar na igreja. A palavra do Senhor diz que nós devemos congregar, não devemos jamais deixar de congregar, como é costume de muitos, mas devemos estar sempre congregando, como nós vamos ver lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, que vai dizer que os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina, perseveravam no ensino, perseveravam na comunhão e na oração. Aleluia. E ainda no versículo 44 de Atos 2, também vai dizer que todos os que criam permaneciam juntos. Juntos aonde? Reunidos aonde? Na igreja. E ainda no versículo 46, os irmãos depois podem ler lá, vai dizer o seguinte, que aqueles cristãos, os primeiros cristãos, eles perseveravam unânimes diariamente, juntos, né, para adorar, para fazer comunhão, e ainda diz que eles louvavam a Deus todos juntos, e diz que enquanto eles viviam ali juntos em comunhão, orando, buscando, o Senhor ia convertendo mais vidas, o Senhor ia salvando mais vidas. Então, nós precisamos entender que é importante para o salvo estar na igreja. Se você tem convicção da sua salvação, se você tem convicção, tenha plena certeza da sua salvação, então logo você vai desejar sim estar na igreja. Nós vemos que em Atos diz que os primeiros cristãos, eles estavam diariamente perseverantes, né? Perseverando ali juntos na comunhão. Então nós vamos ver que eles não estavam ali não vai dizer que aqueles primeiros cristãos, eles se converteram e depois cada um foi para o seu canto, cada um foi para o seu lado, cada um foi para suas casas e seguiu a sua vida com Cristo sozinhos, isolados, na sua individualidade. Não, vai dizer que eles perseveravam unânimes, ou seja, unidos, juntos, porque quem é salvo entende que é necessário estar em comunhão, quem é salvo entende que é necessário estar unido. E por que devemos estar unidos? Porque o Senhor Jesus, Ele diz, a palavra do Senhor vai dizer que Ele é o cabeça do corpo e que o corpo é a igreja. Em Colossenses vai dizer exatamente isso. Colossenses 1,18 vai dizer que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então logo, se Cristo é a cabeça do corpo e o corpo é a igreja, como é que eu não vou frequentar a igreja, eu não vou fazer parte da igreja e eu vou dizer que eu sou parte do corpo de Cristo? Se eu não estou na igreja, então eu estou fora do corpo. Se eu não estou na igreja, então Cristo não tem nada comigo, eu não tenho nada com Cristo. Porque a palavra é clara, Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, se o corpo é a igreja, cada um de nós somos membros desse corpo. Aleluia. Como vai dizer em 1 Coríntios 12, se eu não me engano, 12, que nós somos membros do corpo de Cristo. Então, nós somos membros. Você jamais vai ver uma mão andando sozinha por aí, sem a cabeça, sem o restante do corpo. Você não vai ver jamais um braço andando sozinho por aí. Você não vai ver jamais uma perna andando sozinha por aí. Porque nós somos o quê? Um corpo. Um corpo é formado de vários membros. Então logo eu só faço parte do corpo de Cristo se eu estou ligada nesse corpo, se eu estou enxertada nesse corpo. Se eu estou fora, eu sou um membro morto. E Deus não é Deus de membro morto, Deus é Deus de vivo. Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Então eu só posso dizer que eu faço parte do corpo de Cristo se eu estiver em união, em comunhão, se eu estiver dentro de uma igreja, se eu estiver fazendo parte de uma igreja. Então nosso tema é: se para ser salvo preciso pertencer a uma igreja.
Sim, a resposta é sim. Para ser salvo, nós precisamos pertencer à igreja. Para ser salvo, nós precisamos fazer parte da igreja. Para ser salvo, nós temos que entender que é necessário fazer parte. E assim como os primeiros cristãos que estavam ali diariamente perseverando unânimes, nós devemos fazer o mesmo. Mas o que é que nós vemos hoje em dia? Pessoas que elas querem achar que elas não precisam estar na igreja todo dia. Pessoas que elas querem achar que elas podem caminhar sozinhas com Cristo. Em primeiro lugar, se você decidiu caminhar sozinho, você não vai caminhar com Cristo. Porque Cristo caminha com a igreja. Cristo é a cabeça da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, se você decidir caminhar sozinho, você pode ter certeza que você não vai estar caminhando com Cristo, mas sim com o diabo. Porque se nós estamos caminhando com Cristo, logo nós vamos saber que temos a necessidade de pertencer a uma igreja, a necessidade de estar em comunhão com os irmãos, a necessidade de estar ligada no corpo. Porque se eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, logo sabemos que nós somos membros desse corpo, como eu já falei. E como eu disse, jamais nós vamos ver um membro sozinho andando por aí, sem o resto do corpo. Nós precisamos entender que se, por exemplo, se eu perco a minha mão, o meu corpo vai continuar de pé. Mas a minha mão, se ela foi tirada do meu corpo, ela não vai mais servir para nada, ela vai apodrecer, ela vai morrer imediatamente. Por quê? Porque ela está fora do corpo. Então, como eu disse, quando você não pertence a uma igreja, quando você é um desigrejado, uma desigrejada, quando você acha que você não precisa estar numa igreja, você logo é um membro, mas é um membro morto. Você é um membro sem vida. Você é um membro fora do corpo. E o meu conselho para aqueles que acham que estão bem fora do corpo é: procure logo se ajustar ao corpo. Procure logo se ligar ao corpo. Procure estar em unidade com o corpo. Porque se você não estiver ligado ao corpo, você não vai subir. Porque Jesus, ele vai vir buscar a igreja dele. Jesus, ele não vem buscar membro sozinho. Jesus, ele não vem buscar membro morto. Jesus, ele vai vir buscar a igreja. E se a igreja é o corpo de Cristo, eu estou falando nesta noite com uma igreja, com pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Pessoas que estão prontas para subir com o Senhor, porque entenderam que elas são parte do corpo de Cristo. Então nós temos que ver que realmente a salvação ela vem pela graça, sim, mas nós devemos pertencer a uma igreja se queremos ser salvos. Por quê? Porque a igreja é o lugar onde o crente fica forte. Igreja é o lugar onde ganhamos fortalecimento espiritual. Igreja é o lugar onde você cresce espiritualmente. É na igreja que você vai ter a sua fé fortalecida. Porque a palavra do Senhor vai dizer em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E onde é que você vai estar ouvindo a palavra de Cristo? Na igreja. Onde é que você vai estar sendo disciplinado quando você errar, quando você sair do caminho? É na igreja, porque a igreja é lugar de cuidado, é lugar onde você recebe o cuidado pastoral, é o lugar onde você recebe ensino da palavra, é lugar onde você é alimentado espiritualmente, é lugar onde você recebe a cura, é o lugar onde você recebe crescimento, é o lugar onde você recebe libertação. Então é preciso sim estar na igreja, é preciso sim pertencer a uma igreja para ser salvo. Porque se você tem a ideia de que você vai ser salvo sem frequentar a igreja, você está muito enganado. Se você tem a ideia de que para ser salvo você não precisa fazer parte de uma igreja, você está muito enganado. Porque a igreja, nós podemos, a palavra compara também a um rebanho de ovelhas. Se uma ovelha ela estiver afastada do rebanho, se uma ovelha ela estiver longe da
direção do seu pastor, do cuidado do seu pastor, o que é que vai acontecer com essa ovelha? Ela vai ficar vulnerável aos ataques dos lobos, ela vai ficar vulnerável aos ataques, né, de outros animais. Então ela vai ser uma presa fácil, ela vai ser uma presa muito fácil. Então assim é o crente, a pessoa que diz que é salva, mas que não quer frequentar a igreja, que não quer pertencer a uma igreja. Essa pessoa, ela tem que entender que fora da igreja ela não vai ter cuidado, fora da igreja ela não vai se fortalecer, fora da igreja ela vai ser uma pessoa fraca, ela vai ficar cada vez mais fraca e ela vai acabar caindo, e ela vai acabar caindo em ventos de doutrina, ela vai acabar sendo alcançada pelos mercenários, pelos lobos. Então é necessário pertencer a uma igreja, é necessário estar, em comunhão com a igreja, é necessário estar sob o cuidado de uma pastora, de um pastor, mas não dá para você pertencer a Jesus se você não pertencer a uma igreja. Então o nosso tema é: para ser salvo, preciso pertencer a uma igreja. E mais uma vez eu vou dizer aos irmãos que sim, nós precisamos pertencer a uma igreja para ser salvo. Nós precisamos fazer parte de uma igreja para ser salvo, porque quando Jesus voltar, Ele vai buscar a sua igreja. Então eu e você só somos igreja se estivermos unidos. Eu e você só somos igreja se estivermos congregando. Eu e você só somos igreja se estivermos ligados no corpo, se estivermos fazendo parte do corpo. E sem essa de você achar, muitas vezes eu já vi pessoas dizerem o seguinte: eu não vou mais para a igreja não, porque o que importa é a minha fé. Eu não vou para a igreja não, porque eu amo Jesus, e Jesus sabe que eu amo Ele, eu não preciso estar em igreja. E muitos outros ainda dizem: eu vou sair da igreja porque fulano me olhou feio, vou sair da igreja porque fulano pregou, soltou indireta para mim, vou sair da igreja porque eu não concordo com o jeito de fulana, de fulano, vou sair da igreja porque fulano de tal é da igreja e faz isso e faz aquilo. Entenda uma coisa: quando você sai da igreja por causa de pessoas, você nunca esteve na igreja por causa de Cristo. Quando você sai da igreja por causa de pessoas, você nunca veio por causa de Cristo. Porque quem é salvo, quem já reconheceu o Senhor como seu único e suficiente Salvador, quem tem convicção da sua salvação, pode acontecer o que for, pode ver o que for, mas vai permanecer firme, vai permanecer firme com Cristo, vai permanecer firme na igreja, porque ela não veio para a igreja por obrigação, ela não veio para a igreja porque de pessoas, mas ela veio porque ela ama ao Senhor, ela veio porque ela reconhece o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, ela ama Jesus, ela ama o Senhor e ela reconhece, ela é grata pelo sacrifício que o Senhor fez por nossas vidas. Então, quem é salvo de verdade, quem é salvo verdadeiramente, quem tem convicção da sua salvação, jamais vai sair da igreja por causa de ninguém, jamais vai sair da igreja por nenhum motivo. Pode acontecer o que for, até porque a palavra do Senhor, ela vai dizer que o joio e o trigo, eles crescem juntos. O joio e o trigo vai crescer junto o tempo todo, e o Senhor é quem vai fazer. O dia vai chegar e o Senhor vai fazer a colheita, o Senhor vai fazer a separação. Então você não fique olhando exemplos de ninguém, você não fique olhando para as pessoas, você não fique olhando porque fulano é assim, porque fulana faz isso, porque fulano faz aquilo, porque a salvação é individual. A palavra do Senhor diz que devemos congregar, e eu e você não estamos aqui por causa de ninguém, eu e você estamos aqui por causa de Jesus. Amém? Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que é preciso sim pertencer a uma igreja para ser salvo.
É preciso sim. E nós vamos ver mais uma vez, eu vou falar do exemplo dos primeiros cristãos lá em Atos 2. Né? Que diz que eles perseveravam juntos em oração, em comunhão e no ensino da palavra. E vai ainda dizer que era diariamente. E hoje o que é que nós vemos? Pessoas que até se dizem crente, pessoas que dizem o seguinte: não preciso orar na igreja, para que ir em culto de oração? Se eu oro na minha casa, para que estar em culto todo dia? Não precisa isso também já é demais. Está na igreja todo dia, está em culto todo dia. Peraí, mas olha bem. Por exemplo, eu vou citar esta igreja, porque a igreja que nós fazemos parte, só há 4 dias de culto. E ainda assim há pessoas que acham que vir 4 dias na igreja é demais. Acha que não é preciso vir na igreja os 4 dias de culto, que é demais. Nazareno. E como é que você diz que você faz parte do corpo de Cristo? Como é que você diz que você está salvo? Todo aquele que está salvo e que tem convicção da sua salvação, sente o desejo, arde no coração, o desejo de estar em união, de estar em comunhão com os irmãos, de estar cultuando na igreja. Então, quem é salvo verdadeiramente, quem tem convicção da sua salvação, todos os dias, que chova, que faça sol, ainda que trabalhe o dia todo, quando dá 7 horas, vai dizer: não, eu trabalhei o dia todo, eu estou cansado, mas agora é hora de ir adorar o Senhor, agora é hora de estar em comunhão, agora é hora de estar em uma só unidade com os meus irmãos, para adorar, para louvar, para exaltar e glorificar o nome do Senhor, que me salvou, que me resgatou, que me trouxe das trevas, que me trouxe para a sua luz. Então, nós vemos que os primeiros cristãos, eles ficavam diariamente, como a palavra diz. Não era de vez em quando, não era de domingo em domingo, não era uma vez ou outra, e não era muito menos sozinho nas suas casas. Era na igreja, eram todos reunidos, eram todos juntos. A palavra diz que eram unânimes, ou seja, todos juntos, numa só unidade, num só corpo. Então nós entendemos aí que é necessário pertencer a uma igreja e é necessário estar congregando, como nós acabamos de ler. Não devemos deixar de congregar, não devemos deixar de estar reunidos em oração, em louvor e no ensino da palavra, porque é na igreja que você aprende do Senhor, é na igreja que você vai crescer espiritualmente, a sua fé vai ser fortalecida, porque na igreja você vai estar ouvindo a palavra, na igreja você vai estar tendo cuidado da sua pastora, você vai estar tendo cuidado do seu pastor. Então é na igreja que nós somos fortalecidos, é na igreja que nós crescemos espiritualmente, e é na igreja que você recebe poder, é na igreja que você é batizado no Espírito Santo, é na igreja que o seu espírito é fortalecido, é na igreja que a sua fé é fortalecida. E onde é que você recebe milagres? É na igreja, é em comunhão, é todos juntos. Então não vem para cá dizer que você sozinho você dá conta, sozinho você vive, que você não precisa estar na igreja. Todos nós que somos salvos devemos desejar estar na igreja, devemos desejar estar em comunhão, desejar estar junto com o povo de Deus, porque a palavra do Senhor, ela diz que nós somos o quê? O corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, então logo eu sou um membro desse corpo, Micael é um membro desse corpo, André Valdo é um membro desse corpo, Paulo é um membro desse corpo, a pastora é um membro desse corpo, a Denilton, Sabrina, cada um aqui é um membro desse corpo, e todos juntos somos o corpo de Cristo. Então é necessário pertencer à igreja sim, é necessário estar em comunhão na igreja sim. E não tem essa, não vem pra cá me dizer: eu não vou ficar mais na igreja não, porque ninguém me dá oportunidade. Eu não vou ficar na igreja não, porque eu não sei fazer nada. Eu não vou pra igreja não, porque
eu não consigo fazer o que fulana faz, o que fulano faz, mas eu tenho algo para te dizer. A partir do momento que nós somos corpo, somos cada um de nós o quê? Membros desse corpo. Então eu tenho que dizer para os irmãos o seguinte: não existe nenhum membro menos importante do que outro. Todos os membros são importantes para o bom funcionamento do corpo. Todos os membros. Por quê? Porque, por exemplo, por mais que você diga que alguma parte do seu corpo não tem nenhuma serventia, ou que você menospreza mais uma parte do corpo do que outra, porque, digamos, nós temos um exemplo assim. Eu posso olhar para os olhos de uma pessoa e dizer: nossa, seus olhos são lindos, são bem pretos, parecem duas jabuticabas. Ou que olhos lindos, azuis, verdes. Sim, nós podemos dizer isso com os olhos, mas também nós temos que saber que nós temos os ouvidos. E ninguém vai fazer elogio aos ouvidos, não é isso? Mas a partir do momento que uma pessoa cega, ela entrar aqui, ela vai conseguir me escutar. Uma pessoa pode entrar aqui cega, ela vai escutar a pregação. Se você fechar os olhos, você vai continuar ouvindo a minha voz. Mas então, desse jeito, nós vemos o quê? Que o ouvido ele é tão importante quanto os olhos. Então, nenhuma parte do corpo é menos importante do que outra. E uma parte, ela ajuda a outra. Hoje eu vi um vídeo bem interessante, onde estava contando a história de dois homens. Um era aleijado e o outro era cego. E na história estava dizendo o seguinte, é uma história real, que aquele aleijado, ele era anão, ele era pequeno, e ele se arrastava pela rua. E vai dizer que o outro, ele se arrastava pela rua e pedia esmolas. E aquele outro que andava, ele era cego. E ele vendia alguns produtos pelas ruas. Só que as pessoas, por ele ser cego, enganavam muito ele, ficavam com a mercadoria dele e não pagavam. E aí diz que um dia eles se encontraram e diz que eles fizeram uma amizade muito grande. E aí diz que eles resolveram ficar juntos, se unir. E aí diz que todos os dias aquele homem cego colocava aquele anão nas costas e saía andando para vender os produtos dele. E aí, então, o que aconteceu? O que eu vi ali? Aquele homem cego passou a ser as pernas daquele anão que não andava. E aquele anão que não andava, mas enxergava, passou a ser os olhos do cego. Então, a partir daquele momento, eles começaram a caminhar juntos. E ali, aquele homem nunca mais teve prejuízo com as vendas dele. Por quê? Porque ele não enxergava, mas o outro que não andava enxergava por ele. E aí, eles então, um estava ajudando o outro. Aquele anão não estava mais se arrastando pedindo esmola. E aquele cego não foi mais enganado, porque os olhos daquele anão que não andava estavam sendo os olhos dele. Então, o que é que eu vi com isso? Que eu e você, nós precisamos um do outro. É por isso que devemos congregar. É por isso que devemos estar juntos em comunhão. É por isso que é importante o salvo estar no corpo. O salvo pertence a uma igreja, porque um membro ajuda o outro. Quando um membro estiver fraco, o outro membro vai dar a mão, vai ajudar ele a levantar, vai ajudar ele a se colocar de pé. Quando você não consegue fazer algo sozinho, vai ter alguém que vem e te ajuda a fazer. Um vai estar ajudando o outro, um vai estar fortalecendo o outro, e assim todos vão crescendo, todos vão ganhando crescimento. Mas para isso é preciso estar ligado no corpo, para isso é preciso estar dentro da igreja, para isso é preciso pertencer à igreja, caminhar juntos, é preciso viver em comunhão, porque desse jeito é que cada um vai crescendo. E você acha que muitos aqui, se não estivesse aqui dentro, ainda estaria de pé? Não. Por que muitos aqui ainda estão de pé? Por que muitos aqui não caíram? Porque estão dentro da igreja. Por que muitos ainda permanecem de pé? Porque pertencem a uma igreja. Por que muitos aqui continuam firmes?
não caíram, porque estão ligados no corpo, estão firmados no corpo. Então, se nós queremos ganhar fortalecimento espiritual, se nós queremos ganhar crescimento espiritual, se nós queremos crescer, se nós queremos crescer espiritualmente, aprender mais de Jesus, aprender mais da palavra, se nós queremos ser libertos dos nossos pecados, se nós queremos realmente ser salvos, é necessário entender que precisamos pertencer a uma igreja. Como diz o tema, é preciso pertencer a uma igreja sim para ser salvo. Para ser salvo eu preciso pertencer a uma igreja. Para ser salvo eu preciso fazer parte da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Para ser salvo eu preciso pertencer à igreja, porque eu não posso ficar fora do corpo, porque eu não posso viver sem a cabeça para me dirigir, para me, como é que diz, para caminhar comigo. Então, se eu sou salva, logo eu entendo que eu preciso estar no corpo. Eu preciso estar ligada no corpo, porque eu e você só somos membros do corpo enquanto estamos nele. Se a partir do momento que sai do corpo, então não tem mais membro. Esse membro morre, esse membro é morto. E como eu já falei, Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Deus é Deus de vivo e não de mortos. Então, que nós venhamos permanecer firmes na igreja, assim como os primeiros cristãos, que nós venhamos estar sempre congregando, unânimes, diariamente. Então, que toda vez que você disser, que você vê alguém dizer assim: ei, para que você está na igreja todo dia? Porque é isso que nós muitas vezes ouvimos. Hoje em dia eu não ouço mais, mas antes, no começo eu ouvia muito: ah, para que ir para a igreja todo dia? Essa igreja sua também abusa. Todo dia culto de oração, todo dia vai para a igreja, não faz mais nada, não participa mais de nada. Mas quando alguém lhe disser isso, você olha para essa pessoa e diz: olha, meu amigo, olha, minha amiga, eu vou para a igreja sim, porque eu sou salva. Eu vou para a igreja sim, porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me libertou. Eu vou para a igreja sim, sabe por quê? Porque a igreja é o lugar onde os salvos se encontram, a igreja é o lugar onde os salvos se reúnem, a igreja é a família dos salvos. Então, não vem para cá me dizer que eu não vou para a igreja, ou que é demais eu estar na igreja todo dia. Porque por mais que você diga que eu não devo ir, ou que não tem esse negócio, que não é preciso estar na igreja todo dia, é na igreja que eu vou estar, porque eu faço parte do corpo de Cristo, eu faço parte do povo que vai morar no céu, eu faço parte da igreja que Cristo vai vir buscar. Então, não se deixe levar por pessoas que vão tentar colocar na sua mente, na sua cabeça, que não é necessário estar congregando, não é necessário estar na igreja todo dia. Não se deixe levar, porque desigrejado não vai entrar no céu. Desigrejado é membro morto. Desigrejado não tem parte com Jesus. Desigrejado, infelizmente, é a realidade. A parte do desigrejado é com o diabo. A parte do desigrejado, se ele não tomar uma posição, se ele não se levantar, se ele não procurar buscar uma igreja para fazer parte também, para poder fazer parte do corpo de Cristo, ele não vai entrar no céu, ele não vai subir. Então, não se deixe levar pelos conselhos dos desigrejados. Quando um desigrejado vier lhe dar conselho, diga a ele que você faz parte do corpo de Cristo e que você não vai deixar de congregar, que você não vai deixar de estar na igreja, porque você sabe quem lhe chamou, você sabe quem foi na cruz por você, você sabe o alto preço que Jesus pagou na cruz para que você tivesse vida eterna. Então, que a gente venha ficar firmes a cada dia, perseverando na igreja, dentro da igreja, perseverando unânimes em comunhão, no ensino, perseverando juntos todos os dias, como corpo de Cristo, para que verdadeiramente nós possamos dizer que sim, nós fazemos parte
parte do corpo de Cristo. Sim, eu sou a igreja de Cristo. Para que você possa abrir a sua boca e dizer, aonde você for, que você é a igreja que Cristo vai vir buscar. Então, que nós venhamos permanecer firmes, perseverantes, unânimes, congregando sempre e jamais indo por conselho daqueles que não querem saber de igreja. Porque se eu e você temos parte com Cristo, o nosso lugar é na igreja. Se eu e você somos salvos, o nosso lugar é na igreja até Jesus voltar. Amém? E essa é a palavra que eu deixo para os irmãos, e eu convido a igreja a se colocar de pé nesse momento.